Glória a Deus. Palmas com glória a Deus, palmas com glória a Deus, glória a Jesus. Recebam todos a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Todos felizes com Jesus, digam graças a Deus. Sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor Jesus, a mais uma noite, culto doutrinário da Palavra de Deus, escola bíblica, noite especial para todos nós que amamos a Palavra de Deus. Eu quero convidar os irmãos para nós já abrir as nossas Bíblias. Nós vamos meditar hoje sobre José, um líder piedoso e temente a Deus. A leitura está no livro de Provérbios, é o texto áudio da nossa lição de hoje, lição de número 6. Vamos falar sobre José, mas vamos meditar um pouquinho sobre o caráter dele, onde temos embasamento aqui em Provérbios, capítulo 16 e o versículo 17. Vamos entender um pouquinho sobre a vida deste homem, José, e o que se aplica para nós nos dias de hoje. Todos encontraram a palavra de Deus? Provérbios, capítulo 16, versículo 17, diz assim: o alto caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. Pode se assentar, por favor, meus irmãos? Isso, aplaude a Jesus com alegria. Palmas com glória a Deus, palmas com glória a Deus. O livro de Provérbios, ele muitas vezes, ou em todo o tempo, na verdade, ele trabalha a diferença do sábio e do tolo. A questão de dois caminhos, o caminho da sabedoria e o caminho da tolice. E ele mostra como isso pode ser feito, ao passo que o homem sábio, ele vai temer a Deus, como o livro de Provérbios diz. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E ele mostra o tolo sempre seguindo seus próprios caminhos. Esta é a grande distinção, biblicamente falando, do sábio e do tolo. O sábio, ele teme a Deus. O tolo faz o que bem entende da sua vida. Ainda no livro de Provérbios, no capítulo 8, versículo 13, a gente tem a definição do que é o temor ao Senhor. Eu gosto muito desta definição, já vamos entrar na aula, mas eu quero pensar um pouquinho com os irmãos antes de falar de José, porque José se enquadra em tudo isso que a gente está falando aqui agora. O temor ao Senhor, segundo o Provérbios vai dizer para a gente, capítulo 8, versículo 13, o temor ao Senhor é aborrecer ao mal. Muitas pessoas pensam que temer a Deus é simplesmente conhecê-lo, dizer que sabe quem é Deus, ou adorar a Deus, cantar para Deus. Mas a definição de Provérbios, ela é muito clara para nós em dizer que temer a Deus é procurar pensar como Deus. Então tudo que Deus detesta, tudo que Deus não gosta, eu também não vou gostar. Então se Deus aborrece o mal, eu também vou aborrecer o mal. Ao passo que a gente vai juntando essas ideias no livro de Provérbios, e a gente percebe que o verdadeiro caráter cristão é um conjunto de ideias, de condutas, daquilo que eu devo fazer e daquilo que eu devo deixar de fazer. A gente vê isso também nos Salmos número 15, versículo 1 e 2, quando ele pergunta: quem entrará no templo do Senhor? E ele diz: aquele que anda em sinceridade, aquele que é limpo de coração, aquele que é limpo de mãos. Ele vai definindo, ou seja, há um perfil bem definido na palavra de Deus a respeito dos filhos de Deus. No texto que nós lemos aqui, Provérbios 16, 17, está mostrando que o reto também pode ser conhecido como o sábio. É alguém que ele vai se afastar do mal, vai se desviar do mal. É um princípio, inclusive, confirmado no Novo Testamento,
que é o princípio de afastar-se da aparência de todo o mal. Todo o mal, meus irmãos, ele vem antes com a aparência do mal, vem com o cheiro do mal. Pense em algo muito podre. Pense aí, eu não vou nem dar exemplo, né? Mas pense em algo muito podre, muito podre. Você vai começar a sentir o cheiro disso já a uma certa distância, não é assim? É ou não é? Pense em algo muito podre, muito fedido. Você não vai perceber aquilo apenas quando chegar próximo, mas de longe você já vai começar a sentir o cheiro ruim, o cheiro desagradável, porque tudo que é podre fede. Assim também é o pecado, assim também é aquilo que não agrada a Deus. Numa certa distância já vai começar a sentir o mau cheiro, até porque o verdadeiro Filho de Deus, ele está acostumado com o perfume de Cristo, com o bom cheiro de Cristo. Então quando ele começa a sentir alguma coisa assim meio fedida, né, espiritualmente falando, ele vai perceber. Então é disso que Provérbios está dizendo, que o caminho do reto é desviar-se do mal, repito, em concordância com o Novo Testamento, quando Paulo fala de fugirmos da aparência do mal. Então não é apenas o mal, mas qualquer coisa que cheirar mal, neste exemplo que eu estou dando, qualquer coisa que parecer mal, eu vou me afastar. A gente vê muitos cristãos nos dias de hoje levantando muitos questionamentos sobre nossa conduta de cristão, sobre costumes da igreja, sobre doutrina da igreja, e às vezes aquela pergunta assim, tenta, né, calar os conservadores, que diz, mas onde é que está escrito que não pode tal coisa, né? As pessoas, ao mesmo tempo que condenam os conservadores com o título de religiosos, na verdade são eles que estão sendo, né? Porque só vão obedecer a Deus se tiverem uma cartilha pronta em suas mãos. É isso que me parece quando a gente precisa responder certos questionamentos. Onde é que está escrito que não pode tal coisa, tal coisa, tal coisa? Na verdade, meus irmãos, muito do que a gente pratica se enquadra nesta ideia de desviar-se do mal, de fugir da aparência do mal, daquilo que eu identifico que pode ser nocivo, mesmo que num grau muito pequeno, está entendendo? Mesmo que aparentemente num grau muito pequeno, eu identifico que aquilo pode trazer o mal, então eu deixo de fazer. E nós, como igreja, como corpo de Cristo, colocamos isso como um padrão coletivo, não na ideia de trazer um peso para a igreja, mas na ideia de despertar uma consciência no corpo de Cristo. Por isso que nós temos bons costumes. Quem me entende, diga glória a Deus. É a ideia de a gente nem mesmo se aproximar de alguma coisa que aparenta ou que aproxime ou que cheire mal. E muitas pessoas tendo essa dificuldade tão grande, às vezes dizem, o que a igreja tem a ver com a minha vida? O que a igreja tem a ver com a maneira que eu me visto? Com o que eu faço? Para onde eu vou? O que eu posto nos meus status? Na verdade, meus irmãos, há uma preocupação de todo o corpo de Cristo, de toda a igreja de Cristo, para que em uma só fé nós busquemos a cada dia agradar mais a Deus, se afastar cada dia mais daquilo que pode me afastar de Deus. Como sempre falamos, o mal ele nunca chega com tudo, o mal chega aos poucos. O mal nunca vai vir com aquela cara de mal assim e fazer careta para a gente, dizendo aqui, estou aqui, eu sou um mal. Não. O pecado, o engano, o diabo, ele sempre vai vir com artimanhas muito leves, muito suaves, como diz o ditado, vai vir pelas beiradas, pelos cantinhos, está entendendo? E a gente precisa estar atento, e é neste ponto que nós temos que ter muito bem desenvolvido o caráter de Cristo na nossa vida. Todos me entendem? Digam amém. Os passos de um homem bom são guiados pelo Senhor, sua retidão será retribuída com bênçãos. A gente vai ver isso aqui na vida de José. José, dentre tantos ícones na Bíblia Sagrada, eu digo que está entre os meus favoritos, eu posso dizer assim. Eu admiro muito José, porque a gente vê Deus abençoando ele de uma forma tão especial, à medida que ele é fiel a Deus,
À medida que ele decide obedecer a Deus, à medida que ele decide confiar no Senhor, e a gente vai ver isso, Deus abençoando e prosperando o caminho deste homem chamado José. Temos 3 objetivos aqui na aula de hoje. Vamos distinguir os termos caráter e reputação, aplicar os princípios morais de José à nossa vida, e vamos desejar, aspirar uma vida íntegra. Não que a gente vai aqui sair batendo no peito e dizer que a gente é o mais crente, é o mais poderoso ou o mais santo, mas este desejo de ser santo, ele tem que estar muito forte dentro de nós. Não é que a gente vai sair daqui dizendo, olha, depois dessa aula aqui eu sou mais crente que todo mundo nesta igreja. Não, precisamos ter um desejo forte em nosso coração para que constantemente a gente busque a santidade, para que constantemente a gente busque a integridade. Quem me entende, diga glória a Deus. Leitura bíblica em classe, Gênesis capítulo 39, versículos 7 e 9. E depois a gente vai ler lá no 45. Vamos primeiro ler o capítulo 39, versículos 7 a 8. E aconteceu depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse, deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor, eis que meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto és sua mulher. Como faria eu este tamanho mal, e pecaria contra Deus? Olha aqui a percepção de José, antes da gente ler o próximo texto que está no capítulo 45. Ele percebeu que contra o seu senhor, ele faria um mal, e a Deus ele pecaria. Olha a visão espiritual de José. Ele percebia o problema secular e o problema espiritual. Ao meu patrão eu faço um mal, mas ao meu Deus eu peco. Então tudo que nós fazemos aqui, meus irmãos, sempre vai estar nessa dimensão. O que eu faço ao meu irmão pode ser um mal, mas a Deus sempre é pecado. Nós temos que perceber que um agravo que a gente faz para outra pessoa, acima de tudo, é um pecado contra Deus. José entendeu isso, que se ele aceitasse aquela proposta, ele faria um mal ao Senhor que confiava nele, mas pior do que isso, pecaria contra Deus, certamente muito e muito e muito pior. Gênesis 45, versículo 4 e 5, e disse José a seus irmãos, peço-vos, chegai-vos a mim, e chegaram-se. Então disse ele, eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá. Porque, para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. O segundo texto que nós lemos, a gente vê como José ele vai agir depois que Deus já o abençoou. Olha só José conversando com seus irmãos. Pois vamos à nossa aula. Temos uma palavra-chave para toda a nossa lição, e esta palavra é integridade. Integridade é uma virtude mediante a qual a pessoa e seus atos são irrepreensíveis, íntegros, honestos, incorruptíveis. Integridade tem a ideia de alguma coisa que é inteiro. Pense isso, algo que é inteiro. Pense num fio de luz, né? Um cabo de energia. Se ele tiver uma ruptura, ele não vai conseguir chegar até onde tem que chegar. A luz não vai acender, a tomada não vai funcionar, porque tem uma ruptura. Se você precisa de um cabo para puxar, sei lá, de repente um outro carro, esse cabo não pode ter uma ruptura. Se o cabo tiver uma ruptura, não vai conseguir levar o outro veículo. A ideia de integridade é justamente isso, é algo que não tem ruptura, é totalmente inteiro, e a ideia de ser inteiro é relacionada às qualidades de um servo de Deus. Integridade é alguém que tem em si os elementos que revelam nele a pessoa de Cristo.
Então a gente tem que fazer essa pergunta aqui nesta noite, a gente vai meditar sobre isso toda esta aula. É a gente olhar no espelho espiritual e procurar ver se a gente consegue enxergar as qualidades de Cristo em nossa vida. Será que a gente consegue fazer isso aqui nesta noite? Olhar no espelho espiritual e começar a encontrar em nós se há em Cristo a mesma aparência no sentido de fé, de fervor, de obediência. Será que isso pode ser encontrado em nossa vida? Isso é a integridade esperada da parte de Deus. José é um homem de bom testemunho. O testemunho dele nos mostra que é possível manter-se íntegro, né? Integridade, inteiro, sem se corromper, sem ruptura, independente da idade e das circunstâncias que envolvam. Olha que coisa linda que a gente vê na vida de José. Ele é jovem, a gente vai ver tudo que ele vai passar, no seu convívio familiar, na casa de Potifar, na prisão, no palácio, que palácio é lugar tentador também. E a gente vai ver que apesar da idade ele continua sendo fiel a Deus. Quem foi que disse que jovem é fraco? Alguém botou isso na cabeça da nossa juventude e agora está difícil tirar isso da cabeça deles. Quem foi que disse que jovem não pode ser fiel a Deus? Alguém inventou essa mentira e agora está difícil para a gente convencer eles que isso não é verdade. A Bíblia não mostra isso para nós. A Bíblia mostra claramente que o jovem pode ser fiel a Deus também. Ser fiel a Deus não é questão de idade. Tem jovem que é fiel a Deus e tem gente com muita idade que é imoral. Então não é questão da idade, que a pessoa vai ter mais idade, vai ser fiel, e o mais novo vai ser infiel. Sim ou não, meus irmãos? Está correta esta observação? Que não é a idade que vai fazer alguém ser mais fiel ou menos fiel? Sim ou não? O que os irmãos acham? Porque é novo, então não vai ser fiel. Aí porque já tem uma certa idade, a fidelidade vem com a idade, é isso? A experiência pode vir com a idade. Agora, se a pessoa não quer ser fiel, mesmo com bastante idade, ele não vai ser. Mas se a pessoa quer ser fiel, mesmo sendo jovem, vai ser. É decisão. É decisão. Mas aí quando boto na cabeça deles para dizer, gente, realmente, a juventude é uma época difícil mesmo de ficar na igreja, é difícil mesmo para os jovens se enquadrar na doutrina, é isso que ficam falando, por isso que eles entendem tudo errado. Eu fui jovem na igreja, na verdade aceitei a Jesus quando criança, não nasci no berço evangélico, aceitei a Jesus quando criança, tinha 9 anos de idade, aceitei a Jesus mesmo de coração. Com 10 anos de idade preguei pela primeira vez, sempre amei a pregação da palavra de Deus. Ali nos 12, 13 anos ali, eu fiquei um pouco desanimado na fé, mas nunca desviei. Só desanimei um pouco assim, estava na igreja, mas nunca saí da igreja por completo, só aquele desânimo mesmo. Aí com 14 anos eu voltei com tudo de novo, a pregar a palavra, a fazer a obra de Deus. Passei dali então toda a minha juventude e até os dias de hoje na casa de Deus. E eu posso dizer, não porque eu estou aqui para falar, não, o pastor Júlio é o exemplo, né? Vamos seguir as pisadas do pastor Júlio, não. Na verdade, eu estou seguindo a palavra de Deus. Como o apóstolo Paulo disse, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. A gente só pode imitar alguém se essa pessoa estiver imitando Jesus. Jesus também foi jovem, né? Jesus também foi. E a gente vê que a Bíblia não abre esse precedente. Não abre esse precedente. Nós é que temos que ter o entendimento correto da palavra de Deus. Tanto o jovem quanto o adulto, eles podem ser fiéis a Deus, podem ser íntegros, podem. É uma decisão, foi o que José decidiu. Eu quero ser fiel a Deus, e aí? Eu quero ser fiel, eu decido ser fiel, eu vou agradar a Deus, independente também da circunstância. José não estava em circunstâncias favoráveis. Meus irmãos, é no meio da tribulação que a gente é aprovado por Deus. É na tribulação que o nosso caráter vai ser provado. Não é nem dentro aqui do culto, não é nem dentro da igreja. Aqui, meus irmãos, é glória a Deus, aleluia. É ou não é? A gente vai provar que a gente é crente mesmo, de verdade. Crente com C maiúsculo. É lá no trabalho, que é só você que é crente. A gente vai mostrar que a gente é fiel a Deus, que a gente serve a Deus mesmo, aqui dentro do coração. É na roda de amigos. É no meio do povão, é no meio da galera, né? Como diz.
É que vai mostrar se realmente aquilo que a gente faz aqui na igreja, que a gente diz ser, né, que a gente levanta a mão e dá glória a Deus e canta, né, para te adorar, ó Rei dos Reis. A gente vai mostrar que realmente isso que a gente faz aqui dentro deste templo, se é de verdade mesmo, é lá fora. É também na adversidade. A vida de José está dando tudo errado, é ou não é? Vai dar tudo errado na vida dele. Ele tem problema em casa, ele vai ser vendido, a gente vai ver tudo isso na vida dele. Mas em nenhum momento ele usa as adversidades como desculpa para pecar contra Deus. Meus irmãos, não há nenhuma luta que seja desculpa para a gente pecar contra Deus. Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 10, lá pelas tantas, ele vai dizer: não venha sobre vós tentação alguma que não seja humana, mas maior é Deus, que junto com ela dará também um escape. Meus irmãos, eu e você não temos desculpa para pecar voluntariamente contra Deus. Estava tudo errado na vida dele, estava tudo errado, mas ele sabia da sua responsabilidade, não tinha apoio de ninguém, mas ele queria ser fiel a Deus. Seus irmãos não gostavam dele, foi vendido, foi acusado, foi tentado, mas ele decidiu ser fiel a Deus. Então ser fiel a Deus não é situação, não é lugar para ser fiel, aquele comentário que a gente já ouviu. Adão pecou no jardim do Éden, no jardim das delícias. Jesus foi fiel no deserto. Então não é o lugar que vai fazer a gente ser fiel, mas sim aqui, o que está aqui dentro, integridade, o nosso desejo de permanecer fiel a Deus. José evidenciou as virtudes de um caráter forjado pela perseverança no Senhor. E é isso que a gente vai buscar também, que o Senhor forge o nosso caráter, que o Senhor trabalhe em nosso caráter. A gente, assim, quando aceita Jesus, não fica automaticamente pronto assim, de uma hora para outra assim, está pronto o crente, não. Jesus, ele vai trabalhando na nossa vida dia após dia. O que a gente não pode é aceitar o pecado e ficar com ele escondidinho no nosso coração. O que a gente não pode é admitir atos pecaminosos e ficar dando desculpas para ele. Mas se a gente se humilhar na presença dele e pedir a sua misericórdia, a cada dia ele vai trabalhando na nossa vida, ele vai nos ensinando, vai nos dando graça, vai nos dando sabedoria, vai nos capacitando para servi-lo com integridade. Deixemos o Senhor forjar nossas vidas, deixemos o Senhor forjar nossos corações. Vamos entender como era o contexto familiar de José. Pensa numa situação bagunçada. Jacó, um pai perspicaz. José, descendente de patriarcas escolhidos para iniciar a linhagem da qual viria o Messias. Sim, começando lá por Abrão, que depois foi chamado de Abraão, de pai de altura para pai de multidões. Deus chama ele justamente para fazer a diferença, e a partir dele então, como foi prometido pelo próprio Deus, seria então o pai de muitas nações, se referindo então ao que viria depois dele, aqueles que creriam em Jesus Cristo. No entanto, que depois Jesus vai dizer já no Evangelho de João, aos judeus que ali estavam, que diziam que eram filhos de Abraão, ele vai dizer: olha, vocês não sabem que o meu pai pode dessas pedras fazer filhos de Abraão? Na verdade está falando dos gentios. Hoje todos que creem em Jesus são essa grande descendência de Abraão. Então dessa descendência vem Isaac e vem Jacó, é o terceiro da linha sucessória. A Bíblia vai nos mostrar, Gênesis 37, 3, que Jacó amava mais José. Ele tinha 12 filhos, mas José era o filho especial, e tinha pelo menos aqui 2 motivos para isso. Eu sei que não é certo fazer distinção de filhos, não é certo, mas eu já disse para o Julinho já, ele não está aqui, eu posso falar dele aqui. Eu falei para ele, eu falo isso de vez em quando: Julinho, olha aqui para o pai, você é o melhor filho do pai.
Ele olha aquele olhar esperançoso, assim, brilha o olho. Obrigado, papai. Por enquanto ele não entende, né? Então deixa ele feliz assim mesmo, né? Claro que é o melhor, não tem concorrente ainda, né? Ainda não tem concorrente. Jacó amava mais José, porque era o filho mais velho de Raquel, seu grande amor, Gênesis 29:30. A gente sabe que a história de José nessa parte é meio de Jacó é meio bagunçada essa parte aí. Foi casar com Raquel e o seu sogro colocou a Lia no meio. Aí depois estava com as duas e por fim aí teve as servas também que entraram no meio, Bila e Zilpa. Aí Jacó foi tendo um monte de filho com as servas, filho com a Lia que tinha bastante filhos. Não que Deus aprovasse essa conduta de Jacó, em nenhum momento a Bíblia mostra Deus aprovando isso. Mas a esposa que ele amava mesmo era Raquel, pois foi por ela que ele trabalhou os 14 anos. E Raquel não dava luz, como sabemos, era estéril. E José foi o filho então primogênito de Raquel. Talvez esse seja um dos motivos pelo qual ele amava mais a José. Mas por outro lado também, a gente vai ver que os outros irmãos de José não eram flor que se cheire. Gênesis 34, 25 e 26. A gente vê que os irmãos de José assim, não eram muito crentes assim, sabe? Não eram muito certos. Muitas vezes a gente vai ver que José trazia sempre más notícias dos seus irmãos para Jacó. Em outros momentos também a gente já vai falar sobre eles aqui, mas eles não eram muito gente boa não. Então aparentemente Jacó também tinha este amor especial por José, porque ele era um bom filho. E isso de repente pode acontecer também nos dias de hoje, pode? Não que um pai vai fazer acepção, a mãe vai fazer acepção, mas de repente tem 2, 3, 4 filhos, e tem um que sempre obedece, e os outros todos desobedecem, ou já numa certa idade, quando o pai já está ali idoso, a mãe está idosa, de repente é só um filho que visita, de repente é só um filho que liga, né? Não é que o pai e a mãe gostam mais, não é, mas é o filho mais presente. É o filho mais presente. Jacó então amava mais José. Assim, Jacó acabou de uma certa forma incitando os irmãos de José a terem ciúmes e ira por conta disso, porque Jacó não sabia disfarçar, né? Às vezes o pai e a mãe gostam mais de um filho, mas disfarça, né? Disfarça. Se tem alguém que não demonstra amar mais um filho do que outro, é minha mãe. Eu já tentei fazer esse teste com ela e nunca deu certo. Mãe, fala a verdade, mãe, eu sou o filho que a senhora mais ama, diga aí. Nós somos em 4 irmãos, homens. Eu sou o mais novo. Já tentei várias vezes, mãe, diga aí, eu sou o filho que a senhora mais ama. Diga aí, mãe, diga aí, diga aí. Elas dão aquele sorrisinho, os irmãos conheceram ela, né? Dá aquele sorrisinho, fecha o olhinho verde dela assim. Eu amo todos, meu filho, eu amo todos, todos. Jacó não soube disfarçar não, e ele começou a agradar demais José, fez uma túnica especial para José de 7 cores, que com certeza era maravilhosa, colocou José para cuidar dos irmãos. Talvez nessa parte Jacó já não vigiou, né? Já abriu precedente para que os outros irmãos não gostassem de José. Agora vamos ver o caráter dos irmãos de José. Não era nada bom. José era o 11º filho de Jacó. Benjamim era o mais jovem. Foi o 2º filho de Raquel. E após o parto deste filho, ela faleceu. E mesmo assim, Benjamim não era o mais amado, era José. Rubens, que era o primogênito, ele aparece várias vezes instável, desequilibrado, imoral, intempestivo. O próprio Rubem não mostrava ter um caráter íntegro, deitou-se com a concubina do seu pai, por isso foi amaldiçoado. Simeão e Levi eram cruéis e vingadores, destruíram praticamente uma cidade inteira, mataram homens que estavam circuncidados. Poderíamos falar de Judá também, que acabou tendo um relacionamento com a própria nora. Então os irmãos de José não eram muito crentes não,
E todos eles, sem exceção, todos, a Bíblia vai mostrar, Gênesis 37, 11, 18 e 20, que todos invejavam José e todos procuravam ocasião contra José. Ninguém gostava de José, nem o Benjamim, que era o mais novo, aparentemente não gostava de José. Aqui a gente vai ver, meus irmãos, José nesse meio aí todo errado, em relação ao seu pai, como ele viveu, o que ele fez da vida, os casamentos que teve, a forma como vivia os seus irmãos. Mas isso não mexeu com José. Sabemos que o caráter abrange tudo que pensamos, que falamos, que fazemos, que aprendemos e vivemos. Isto é a nossa identidade, é o nosso caráter. É importante diferenciar caráter de reputação. Você sabe a diferença de caráter e reputação? É bem simples. Reputação é o que os outros veem em mim, o que os outros acham de mim. Caráter é o que eu sou na essência. A reputação, ela pode ser enganosa. Sim ou não? A pessoa pode mostrar que é alguma coisa, tentar mostrar que é crente, tentar mostrar que é fiel. Pode, a reputação ter uma biografia, ilibada. Mas o caráter está aqui dentro. O caráter está aqui dentro. E mais cedo ou mais tarde, ele vai vir à tona. Isso é bíblico. Aquele que usar de engano, diz a palavra de Deus, não vai permanecer na congregação dos justos. Não é nem que ele vai ser arrancado assim, não. Ele não vai conseguir ficar ali, porque ele é um peixe fora d'água. Quem me entende, diga glória a Deus. A reputação, ela pode ser muitas vezes maquiada, fazer de conta que é. Todo mundo está vendo aqui, olha só, gente, como eu sou crente. Quem crê que eu sou crente mesmo, diga amém. Está entendendo? Pode aparentemente mostrar que todo mundo dizer, meu Deus, um santo homem de Deus. Ora e o fogo cai, ora e o fogo sobe. Tem até isso, tem quanta coisa aí que a gente vê. Reputação. Agora, caráter é lugar que só Deus conhece, é a essência, e que mais cedo ou mais tarde vai vir à tona, vai, porque ninguém consegue disfarçar por muito tempo, é ou não é? Já viu aquela brincadeira da estátua? Estátua aí tem que ficar parado assim, a pessoa consegue ficar muito tempo ali se fazendo de estátua, talvez alguns minutos, Eu quando era adolescente eu fiquei 5 minutos para ganhar R$10. Uma professora minha fez o desafio comigo, mas eu era adolescente, tá bom? Não leva em consideração não. Ainda bem que o Julinho não está aqui para ouvir, senão ele vai querer fazer igual. Mas era adolescente, aí para ganhar 10 conto, E na época R$10, acho que valia quase uns 200 hoje, Porque a inflação é tão grande, eu fiquei lá 5 minutos. Mas eu piscava, Não foi uma estátua 100% assim. Mas não consegue ficar muito tempo não, se fazendo de estátua. Assim também, meus irmãos, é alguém que tenta fazer de conta que é crente. Está me entendendo, meus irmãos? Pode por um tempo passar bem na fita, entendeu? Sair bem na foto. Mas de repente ele vai deixar descair, vai vacilar, porque dentro dele há uma fonte de águas podres. A Bíblia diz que do mesmo coração não pode sair água doce e água salgada. Então, aquilo que está dentro do coração, ele não vai conseguir ficar segurando, está entendendo? É quase como um vômito. Ele não vai conseguir ficar segurando aquilo. Vai chegar uma hora que ele vai, pum! Puxa, eu pensava que o irmão era crente. Puxa, até parecia que era crente, mas não era. Então, meus irmãos, observe como é importante a gente desenvolver o nosso caráter. E como pais também, como temos aqui no nosso manual, a gente se preocupar em desenvolver o caráter de Cristo também nos filhos, nas crianças também. A gente já falou sobre ensinamento de pais e filhos aqui. A gente tem que tomar cuidado, meus irmãos, como pais, para a gente não apenas tratar os filhos superficialmente, está entendendo? Tratar superficialmente, filho, tem que ir para a igreja, pá. Tem que obedecer, pá. E de repente ele não está entendendo nada. De repente até ele está ali, mas até fazer os 18 anos. Porque ele só vai mesmo porque vai na força. Igual o exemplo que eu já dei, de 2 filhos pequenos brigando.
Sabe que onde tiver 2 ou 3 já pode ter briga, né? Aí o pai chega para o menino e diz: pede perdão para o seu irmão aí, rapaz. Aí ele olha para o irmão dele: perdão. Não tem nada de perdão aí, né? É só porque o pai mandou. E a gente, como pais, meus irmãos, temos que se preocupar em desenvolver o caráter da criança. Então, de repente, tudo aquilo que ele está replicando, na verdade, é só porque ou ele vê a gente fazendo e faz por imitação, ou faz porque de repente existe um certo, entendeu? Uma certa pressão ali para ele fazer aquilo. Mas quando ele crescer, na verdade o coração dele não tem nada de Deus e ele vai se afastar da presença do Senhor. Quantos me entendem? Digam glória a Deus. Então temos que trabalhar o caráter, estar atento com o que está no coração da criança, pastorear o coração da criança, sondar o coração da criança. Poderíamos falar mais sobre isso, podemos voltar em outro momento e trabalhar mais esse assunto, que é um assunto muito importante. Tópico número 2, a consolidação do caráter de José. Como foi que isto aconteceu? Vemos José sendo íntegro dentro da casa dos seus pais. A família de Jacó passou por diversas crises, já falamos aqui. Haviam rixas entre as irmãs Leia e Raquel, no caso a mãe dele e a tia. Tinham problemas por causa dos filhos. Jacó esteve envolvido em injustiças e intrigas financeiras com seu sogro Labão. Jacó foi enganado e depois enganou o sogro dele. Jacó não era brincadeira não, meus irmãos. Vemos na família de Jacó, no caso a esposa dele, Raquel, lá em Gênesis 31, versículo 34, pendendo para a idolatria, porque ela sai da casa do pai dela e traz todas as imagens escondidas, todos os ídolos do pai dela lá atrás. Jacó viveu tantos anos com Raquel e nunca convenceu ela da fé dele. No entanto, quando ela sai da casa do pai, ela traz as imagens. Então observe, José está numa casa propensa à idolatria. José está no meio de irmãos que são traidores, que são violentos, que são imorais, invejosos. Então olha o ambiente que José está tudo errado, está tudo bagunçado. Diante desse contexto, que tipo de caráter José poderia ter? Me diga aí, pela lógica, no meio de tudo isso que eu falei, começando já pela intriga da mãe com a tia, a vida pregressa do pai dele, Jacó, o exemplo mau dos irmãos, tudo errado, tudo bagunçado. Como poderia ser o caráter de José? Como poderia ser? Como deveria ser? Ah, ele faz isso porque também a família que ele vive, né? Não é assim que a gente ouve? Para José isso não era desculpa, não era problema. Ainda que ele estivesse numa casa toda bagunçada, ele é um exemplo de que é possível, com a graça divina, manter-se puro e íntegro, mesmo convivendo com pessoas de comportamento reprovável. Filipenses capítulo 2, versículo 15, nos chama a atenção para esta vida irrepreensível, independente o cenário. A gente pode estar num ambiente, numa casa, onde só a gente serve a Deus e todo mundo não é. Eu já tive experiência assim, principalmente em locais de trabalho, onde está no meio de todo mundo ali ímpio, que não serve a Deus, e gente que não tem vergonha do que fala, do que faz, aí de repente quer te envolver no meio dos negócios deles ali. Aí você tem que ser crente, é ou não é? Você tem que ser crente. Quantas vezes eu não tive que brigar com gente por conta disso, no bom sentido? Quantas vezes eu não tive que chamar a atenção de pessoas por não respeitarem minha fé e quererem me envolver em coisas erradas, mas eu sabia que eu era crente, mesmo sem ninguém vendo, sem meu pastor estar vendo, sem ter pessoas que me conheciam da igreja, não estavam me vendo, poderia estar envolvido ali, numa roda ali de escarnecedores, numa roda de conversas imorais, mas eu sabia que eu era crente. Então não é o ambiente que vai fazer a gente ser mais crente ou menos crente, é a palavra-chave da nossa aula de hoje, é a integridade. Onde eu estiver, eu tenho Cristo, eu sou de Cristo, eu carrego comigo o temor ao Senhor. Está lembrado? Provérbios 8,13, que é aborrecer o mal. Eu não apenas não faço mal porque alguém falou para mim que é mal, é verdade, o meu pastor falou que é mal, eu estou me lembrando agora que ele disse isso, é verdade.
Na verdade eu não faço porque eu já entendi que é mal, eu já entendi que desagrada a Deus, eu já entendi que não me edifica, eu já entendi que não convém, então eu vou cuidar do meu testemunho onde eu estiver. Agora José está na casa do Potifar. Os irmãos de José fizeram com ele, para que ele passasse por tantas adversidades. Foi jogado na cisterna, depois vendido como escravo para os ismaelitas, e depois foi revendido a Potifar. Se fosse nos dias de hoje, José poderia dizer que estava sofrendo de bullying, ou não é? De repente José poderia dizer que estava depressivo e não fazer nada mais certo. Não estou falando que tem pessoas que não podem ter algum tipo de enfermidade, podem ter. Agora, algumas coisas, na verdade, não é bem por esse caminho. Olha o tanto de coisas que José passou, olha o tanto que ele sofreu, olha o tanto que ele padeceu. Como foi que ele se comportou diante de tudo isso? José virou a cabeça e diz: agora eu vou fazer tudo o que eu quero, porque já que Deus não me livrou, Deus não me guardou, eu sofri lá naquela cisterna, meus próprios irmãos me abandonaram. Não poderíamos hoje trazer para o contexto da igreja hoje? Poderíamos trazer isso para o contexto da igreja? José foi vendido pelos seus irmãos. Não poderíamos pensar também de uma forma dos irmãos da fé também? Se a gente de repente sofre alguma coisa com nossos próprios irmãos da fé, também não dá para a gente pensar dessa mesma forma, como José também viveu isso? Podemos ou não podemos? Às vezes as pessoas se afastam de Deus, deixam Deus, porque meus irmãos fizeram isso, a igreja fez isso, e José, ele não vai agir assim. Os próprios irmãos dele fizeram tudo de mal contra ele. E como é que ele vai se comportar diante dessas situações? Chegando na casa de Potifar, ele poderia chegar lá todo descolado, todo desenrolado, mas ele chegou lá humilde, abnegado, simples. José era servo e superintendente dos bens de Potifar. Potifar reconheceu em José que Deus estava com ele, e percebeu que tudo que ele fazia prosperava. O que era isso? Fidelidade. Deus é com aquele que é fiel. Mesmo ali na posição de escravo, Deus estava abençoando ele na casa de Potifar, botava a mão e prosperava. Potifar percebeu isso e confiou tudo na mão dele. Eu já disse isso, meus irmãos, outras vezes, nunca é demais repetir, porque tem coisas que tem que estar frequentemente lembrando. O servo de Deus, meus irmãos, tem que procurar ser sempre o colaborador mais exemplar da sua empresa. Sabia disso? Misericórdia, o crente não pode ser conhecido como aquele colaborador que dá migué no horário de trabalho. Não pode. É ou não é? Está certo ou errado, meus irmãos? Não pode ser aquele que quando o chefe precisa, nunca acha, sempre está no banheiro. Não, o servo de Deus lá no trabalho dele, ele tem que ser aquele mais esforçado. Não é que ele está competindo com os outros. Paulo fala que o servo, ele tem que trabalhar como se trabalhasse para o próprio Deus. Então eu sei que eu tenho Deus que é o meu Senhor, e tudo que eu vou fazer, eu tenho que fazer o meu melhor. Repito, não é competição, não está competindo, mas o servo de Deus tem que mostrar a diferença, naquilo que talvez todo mundo faz de qualquer jeito, ou faz só porque é pago, ou faz só porque o chefe está vendo. O servo de Deus, ele vai fazer de todo o coração. Está entendendo como vai ser diferente? Ele vai fazer o seu melhor, ele vai ser eficaz no seu trabalho, vai fazer um pouquinho mais, e o nome do Senhor vai ser glorificado através da vida dele. O nome do Senhor vai ser exaltado na vida dele. Ei, quem é aquele ali? É o José, ele é o crente. Quem é aquele ali? É o João. Ele é crente. Deus estava com ele, e o Senhor prosperava, e nem por isso José se exaltou também. Mesmo sabendo que Deus estava prosperando Potifar através dele, ele também não ficou se achando, não. Também não batia no peito para dizer que ele fazia e acontecia. José permaneceu humilde, sempre dependendo do Senhor. Vemos José, mesmo diante de tudo que ele passou, além de ser um bom servo, José, ele continuava piedoso e temente a Deus. A integridade e a piedade de José identificam ele como um verdadeiro homem de Deus. A Bíblia fala que José era um jovem muito belo.
Gênesis 39, versículo 6. E a mulher de Potifar começou a importuná-lo para que se deitasse com ele. A Bíblia fala que isso começou a acontecer vários dias. Não foi só uma vez, foi vários dias. José trabalhava ali. Era o ambiente de trabalho dele. E todos os dias a mulher procurava ocasião contra ele. E de repente ela achou que teria uma oportunidade maravilhosa. Não tinha ninguém em casa. José fazia o seu trabalho. E de repente a mulher diz: José, vamos aproveitar a oportunidade. Não tem ninguém. José sabia que não tinha um ser humano ali na casa do seu senhor, mas ele estava certo de que os olhos de Deus estavam sobre ele. Ele sabia que não tinha homem algum que pudesse ver, não tinha câmera de segurança, não tinha, mas acima de tudo havia o temor ao Senhor. Ninguém está vendo, o meu chefe não está vendo, mas eu não vou fazer este mal ao meu Senhor, e eu não vou pecar contra Deus. É o temor ao Senhor. É o temor ao Senhor que faz a diferença. E deixa eu fazer um adendo aqui. E não é só gente bonita que passa a tentação não, meus irmãos. Ah, José foi tentado porque era bonito. Meus irmãos, o diabo quando quer derrubar alguém, pode ser feio mesmo. É ou não é? Aí a pessoa pensa que é bonito, né? Está entendendo? O diabo arma o laço. Ele pensou a vida inteira que ele era feio. Ele sabia já que era feio, na verdade. Aí aparece o laço, ele pensa: meu Deus, eu era bonito e não sabia. Meus irmãos, o diabo quando quer derrubar alguém, ah, meu Deus do céu. Está entendendo, meus irmãos? O diabo quando quer derrubar, ele prepara tudo bem direitinho. Ele arma toda a rede, a arapuca, tudo bem direitinho. Aí o cidadão, ou a cidadã também, né? Pensa que, opa, está abafando tudo. Oh, meu Deus do céu. Olha como eu estou bem na fita, né? Até que eu estou bonito aqui, deixa eu conferir aqui, calma aí, deixa eu ver, meu Deus. E não sabe, meus irmãos, o tamanho do buraco que o diabo está cavando para ele cair. Na verdade, repito, é a questão da integridade. Não é se é bonito, se é feio, não. É ou não é? É ou não é? Não é se é bonito, se é feio que vai ser fiel, não. Quem quer ser fiel a Deus é fiel a Deus mesmo sendo bonito, igual José. E quem quer ser infiel, mesmo sendo feio, vai ser infiel. Aí tem dois problemas, a feiura e a infidelidade, né? Mas José, meus irmãos, ele resistiu bravamente, resistiu fielmente às investidas, não apenas do diabo, mas eu acho que ali foi a mulher que entrou no diabo mesmo, aparentemente. José, ele resistiu, porque ele tinha um princípio muito maior na sua vida, no seu coração. Provérbios 8:13, o temor ao Senhor é aborrecer o mal. Semana passada eu aconselhava algumas pessoas, e eu falava justamente sobre este ponto. A pessoa dizia: pastor Júlio, eu não consigo deixar tal pecado, eu não consigo. Para mim é impossível. Falar: misericórdia, irmão, claro que você consegue. Não, pastor, eu sei que, olha, não vai ter jeito não, pastor, tudo bem, obrigado pelas suas palavras aí, o senhor é legal, gente fina, mas esse pecado aí eu não vou deixar não, pastor. Aí eu disse: calma aí, me diga aí, alguma coisa que você não gosta. Ele: suco de manga. Eu pensei: meu Deus, que mau gosto que você tem. Pensei só, não falei, né? Não, pastor, eu não gosto de suco de manga. Eu falei: tudo bem. Então pensa o seguinte, a Bíblia está falando para a gente, Provérbios 8:13, eu usei o Provérbios 8:13 para ele. Falei, a Bíblia está falando que a gente tem que aborrecer o mal. Então você tem que olhar o pecado como você olha o suco de manga, no caso dele, né? No caso dele, se fosse eu ia falar fígado de boi, mas ele falou suco de manga. Eu falei para ele: cidadão, você precisa olhar para o pecado como se você estivesse vendo suco de manga. Toda vez que aparecer na sua frente o diabo, do jeito que ele aparecer, com essa tentação aí, com esse pecado que você gosta, na verdade, né? Que você está gostando desse pecado aí, você tem que enxergar ele como o suco de manga, ou seja, aborrecer o mal. Este é o segredo, meus irmãos. A gente não vai vencer o pecado de outro jeito. Enquanto a gente ficar olhando o pecado com o dozinho dele, mãezinho dele, é um pecadinho tão gostoso. E ele falou: é verdade, pastor, que o pecado é bom, né? Falei: você vai ver o que é bom para tosse. Falei: você vai ver, se você não se arrepender, meu irmão, você vai ver o que é bom. Então a pessoa não deixa o pecado porque ele guarda no coração dele que o pecado é bom, tá me entendendo? Assim, às vezes até ele tenta evitar assim, mas diferentemente daquilo que você não gosta,
Às vezes a gente tem que evitar o que a gente gosta, por exemplo, está entendendo? Por exemplo, aqui eu acho que todo mundo gosta de comer carne assada, mas o preço que está não está dando para comprar. Então a gente passa desviando assim o açougue, é ou não é? Vai direto para a bandeja de ovo, que também não está tão barato, é ou não é? Mas é o que está dando para comprar. Então tem coisa que é boa e a gente se afasta, está entendendo? Mesmo sem querer às vezes, mesmo sem querer. Mas de repente a gente não aguenta e mesmo assim vai lá e compra 500 gramas, né, para fazer um churrasquinho em casa. O pecado não tem que olhar como alguma coisa boa que a gente está evitando, está entendendo? Às vezes a pessoa deixa de fazer por um tempo, mas olhando como uma coisa boa, está me entendendo, meus irmãos? Não, você tem que olhar o pecado como algo detestável, como algo imundo, como algo fedido, como algo podre. É assim que nós temos que olhar aquilo que desagrada a Deus. Por isso que José, ele fugiu. Quando a mulher abraçou ele, ele disse, vamos embora. Ele disse, não vou, porque eu temo a Deus. Este é o segredo. Tem que odiar o pecado, tem que detestar o pecado. Bendito é o nome do Senhor. Ele não transigiu com o pecado, não. Não tem aquela conversinha mole, vai mas não vai, será, mas não tem conversa não. Se a gente quer manter-se puro e santo na presença do Senhor, nós não podemos deixar o pecado nos iludir. Começa aqui, meus irmãos, começa aqui. Aí o crente não vigia, vai vindo aqui, tá entendendo? É uma sementinha, o diabo vai lá e planta ali aquela sementinha no coração. Ele não percebe, está ali dentro, ali, de repente ele vai alimentando, só aqueles pensamentos assim, sabe? Pensando bem, né? Não, deixa para lá. E amanhã pensa de novo, e aí deixa para lá, amanhã pensa de novo. E ele não percebe que ele está regando aquela semente, e aquilo está crescendo dentro dele. E logo, logo vai destruí-lo. 1 de Pedro 5,8, o adversário anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Não anda distraído não, meu irmão. Não dá bobeira não, minha irmã. O diabo está bem pertinho aí, procurando, com a boca aberta desse tamanho, para tentar tragar a nossa vida. Não vacila não, guarda os seus caminhos do Senhor. Pedro vai dizer para a gente, sede santo, pois eu sou santo, diz o Senhor. Mantemos-nos em fidelidade, em santidade. Não abra brecha para o pecado. Vigia crente, vigia crente. Vigia crente, por onde anda, o que faz, o que vê. Vigia crente. No cárcere ele vai interpretar sonhos. Alguém que já havia sonhado, entendia de sonhos, foi parar na prisão pela acusação daquela cidadã, foi acusado, foi preso, mas lá na prisão, novamente Deus vai honrar José, olha que lindo. Ele se tornou líder dos encarcerados. Gênesis 39, versículo 21 e 22. O carcereiro pegou confiança em José. Olha quem tem Deus na sua vida. Está percebendo, meus irmãos? Olha quem é fiel a Deus. Olha quem é íntegro. Olha a diferença. Até na prisão ele era o chefe. Ele estava preso, mas comandava os outros presos. Por quê? Alguém viu Deus na vida dele. Perceberam Deus na vida dele. E tanto que viam Deus nele, que 2 eunucos de Faraó tiveram um sonho e foram contar para ele. O padeiro mor e o copeiro mor tiveram um sonho, foram contar para José. Por quê? Porque José era alguém de confiança. José era alguém que demonstrava ser alguém que poderia ouvir sonhos e interpretar. Eles vão contar, primeiro vai o copeiro, conta para José o sonho. José interpreta, e a interpretação do copeiro foi boa. José disse que ele sairia dali, depois de 3 dias voltaria ao palácio de Faraó para servir o Faraó. E o copeiro viu que a interpretação foi boa e foi atrás também de José para interpretar o seu sonho, esperando também que ia receber uma bênção. Mas chegou lá, a interpretação que José deu para ele não foi nada animadora. Olha, meu amigo, na verdade é que 3 dias você vai morrer. A grande verdade, meus irmãos, é que a mensagem de Deus, ela tem que ser entregue como ela foi recebida da parte de Deus. Aqui eu vejo a fidelidade de José para com Deus. José não era pregador de agradar a plateia, não. O primeiro, Deus mandou entregar a bênção, ele entregou a bênção, porque Deus mandou entregar a bênção, está entendendo? Chegou no segundo, Deus, aqui não tem bênção não, José, aqui tem que avisar ele que ele vai morrer mesmo. Está entendendo, meus irmãos? Não que Deus não vai abençoar, Deus abençoa, mas eu fico preocupado, meus irmãos, que tem uma categoria de pregadores que da boca deles só sai bênção. Eu não estou dizendo que Deus não abençoa, Deus abençoa, claro que Deus abençoa. Como Deus manda eu pregar bênção, eu prego bênção. E para começar, na verdade, as bênçãos de Deus também sempre elas são condicionadas. Bênção de Deus sim não é assim também, a Deus dará também, sempre é condicionada. Mas tem pregador, meus irmãos, que
só sai bênção da boca dele, não sai repreensão, não sai exortação, está tudo certo, o pecador pode continuar pecando, do jeito que está, tá bom, mas o verdadeiro profeta de Deus, ele vai entregar a mensagem do jeito que Deus está mandando. Se é para entregar a bênção, ele vai entregar a bênção, mas se é para repreender, ele vai repreender. Se a mensagem dura, ele entrega a mensagem dura, porque o compromisso dele não é com o povão, não é com a plateia, não é com o patrocínio, o seu compromisso é com o Deus que o chamou. Pode me chamar de salgado, para mim é elogio. Eu acho que eu tenho que ficar um pouco mais salgado ainda, que eu estou já perdendo um pouco do sal. Pastor Júlio, às vezes pega meio pesado na doutrina. Meus irmãos, eu acho que eu estou pregando leve demais. Eu acho. Eu já orei para Deus me ajudar a pregar um pouco mais pesado, porque eu acho que estou pregando leve. Eu acho. E às vezes por a gente pregar leve, meus irmãos, às vezes as pessoas pensam que está tudo liberado, que pode tudo. Só porque a gente deixa de falar algumas coisas, meus irmãos, porque tem tanta coisa para a gente falar, né? E a gente pensando que os crentes já tinham amadurecido, que já tinham aprendido, que a gente não precisa mais voltar a falar, e a gente começa a falar de coisas novas para ensinar a igreja, e a gente tem que voltar lá atrás, nos primórdios, e voltar a falar aquelas coisas básicas que eu pensava que os crentes já sabiam. Me ajude a orar por mim mesmo, para Deus me usar mais, para repreender um pouco mais, que eu acho que eu estou pegando muito de leve com a igreja, eu acho. Talvez os irmãos não concordem não, eu acho. Mas a mensagem de Deus, meus irmãos, ela não pode ter rodeio, está me entendendo? Não pode fazer curva, não pode querer amenizar. Ah, pastor, mas se for pregar a verdade mesmo, pastor, tem gente na igreja que não vai gostar, pastor, se pregar a verdade mesmo. E aí, a gente vai manter gente na igreja que não quer ouvir a verdade? O que vocês acham? Pastor, se pregar a verdade, eu estou falando de verdade, estou falando de opinião. Eu não posso subir aqui no altar e ficar pregando opinião, eu não posso fazer isso. Eu não posso chegar aqui e ficar também esparramando rancor, também mágoa com os irmãos, não posso. Aí eu estou sendo antibíblico, aí pode me arrancar daqui, pega pelos cabelos e me tira daqui. Agora eu estou falando de pregando a palavra de Deus, está entendendo? Aquilo que a Bíblia diz, falar a verdade com base bíblica, está entendendo? Base bíblica, doutrina bíblica. Eu não posso temer, meus irmãos, de falar a verdade. Eu não posso, os irmãos sabem disso. A Bíblia fala, não queiram ser mestres, porque no último dia vai ser mais pesado. E eu sei que eu vou estar de frente com Ele. Se eu não preguei a verdade aos irmãos, Ele vai me cobrar o que eu vou dizer para Deus. Então eu acho que eu tenho que pregar um pouquinho mais pesado. Observe José, mesmo na prisão, ele ainda obedecia a Deus, ainda trabalhava para Deus. Está vendo como José é um exemplo maravilhoso? E lá no palácio ele não se exaltou, não se gloriou, não quis tomar vantagem, ele interpretou o sonho de Faraó, continuou humilde, soube esperar o tempo de Deus, confiava em Deus, controlou o seu desejo ali de pedir alguma coisa para Faraó. Ele podia pedir. Quando ele interpreta o sonho de Faraó, ele poderia pedir alguma coisa, alguma vantagem, mas ele fica calado e deixa Deus trabalhar. E Deus é quem vai mover o coração de Faraó para colocar José como governador. Está entendendo, meus irmãos? Quando Deus começa a trabalhar por alguém que é fiel a Ele, por alguém que tem compromisso com Ele, por alguém que é íntegro no seu coração, e repito, independente a idade, independente a circunstância, Deus é quem vai pelejar por José. Ele não precisa se colocar na frente dos outros, ele não precisa se impor na frente dos outros. Quem vai colocá-lo lá no trono de governador é o próprio Deus. Foi Deus quem falou, é Deus quem cumpre. Esta é a nossa confiança. Pastor, Deus tem promessa na minha vida, Deus falou que vai me exaltar, Deus falou que vai me enviar, Deus falou que eu vou ser usado. Então fica na posição, continua obedecendo a palavra de Deus, guarda a integridade do teu coração, porque é Deus quem vai te exaltar. Não precisa ficar preocupado, fica em paz, fica em paz. Diante de oportunidades, nós temos que ser sóbrios e deixar Deus trabalhar. O melhor que temos a fazer é confiar na vontade do Senhor, na soberana vontade do Senhor. Aquilo que eu sempre digo para os meus irmãos, Deus sempre tem o melhor para nós. E às vezes a gente fica brigando por coisinhas desse tamanho aqui, meus irmãos, desse tamanho. E Deus quer dar uma coisa bem grande para a gente, está entendendo? Acho que os irmãos não estão entendendo, não estão entendendo, acho que não.
Às vezes a gente fica brigando, meus irmãos, no sentido espiritual, por alguma coisa que é desse tamanho assim. Ah, porque é meu, porque é meu, porque é meu, por causa do fulano, por causa do ciclano. E você não está entendendo que o que Deus quer te dar não é desse tamanho. O que Deus quer te dar é bem grande. Então espera, o que Deus tem para você é muito melhor. Eu digo por experiência própria. Diante dos seus irmãos, diante do reencontro, José já era governador do Egito, mas ele não guardou nenhum sentimento negativo. José vai se encontrar com seus irmãos cheio de amor, meus irmãos. Ele entendeu que tudo que ele passou ali foi luta, que Deus estava trabalhando na vida dele, que foi o mover de Deus na história, que Deus fez aquilo para salvar o povo da fome que viria. Seus irmãos perceberam que José realmente era crente. Os irmãos de José esperavam, quando eles reconheceram que era o José, ficaram todos cheios de medo. Ixi, a gente vendeu ele, agora ele pode matar a gente aqui. Mas José não guardava rancor, ele entendia que aquela situação era todo um trabalhar de Deus. Se fosse nos dias de hoje algum crente que estivesse no lugar de José, ele ia cantar aquele louvor que a gente escuta: quem me viu passar na prova e não me ajudou. Você sabe cantar direitinho, né? Se fosse nos dias de hoje, alguém ia falar isso: ah, agora Deus me exaltou, né? Ou guarda no coração: quando Deus me exaltar, esses crentes vão ver, né? Esses crentes aí vão ver. Ah, meus irmãos, Deus não trabalha desse jeito não. Lembranças, José tinha, claro que tinha. Ninguém vai ter amnésia e vai esquecer o que fizeram pra gente. Se fizeram mal, se pisaram na gente, se desprezaram. Meus irmãos, não estou aqui para me passar de coitado, mas se eu for somar quantas vezes eu já fui desprezado, meus irmãos, ah, meu Deus do céu. José tinha as lembranças, tinha. Mas isso não impediu José de perdoar, porque perdoar é justamente isso. Não é esquecer totalmente, repito, não vai ter amnésia. Mas aquele mal não vai mais fazer você sofrer, está entendendo? Você pode lembrar? Pode, mas aquele mal que te fizeram não vai mais te afetar, está entendendo? É igual o nosso pecado perdoado por Deus. Deus não esquece o nosso pecado. Mas o nosso pecado não ofende mais a Deus. Deus pega o pecado e lança no mar de esquecimento, no sentido que aquilo que nós fizemos não ofende mais a Deus. Aquele pecado já passou, foi coberto com o sangue de Cristo. Assim também tem que ser o nosso perdão ao próximo. E José então demonstra esse perdão de uma forma tão linda, que ele ainda mostra amor para com seus irmãos, e ainda está disposto a cuidar dos seus irmãos. Diga, vai lá, busca o papai, vem todo mundo aqui para o Egito, porque agora eu vou cuidar de vocês. Aleluia, aqui está a prova do perdão. Não é apenas dizer que perdoou, tem que mostrar com atitude. Não é só dizer: eu perdoei, mas não quero nem chegar perto. Eu perdoei, ela brigou comigo, perdoei ela, mas não quero nem conversa. Isso não é perdão não, meus irmãos. O perdão, meus irmãos, dá disposição para a gente fazer tudo o contrário do mal que a pessoa fez para nós. Isso é perdão. Os irmãos só fizeram mal para ele, e ele quer fazer o bem para os irmãos, está entendendo? Tem gente que diz: eu perdoo, mas ele lá, eu cá. Eu perdoo. Não, meus irmãos, isso não é perdão não. Bíblico não, pode ser perdão na mente humana. Agora o perdão bíblico, ele inverte a chave, está entendendo? Ele inverte. Eu não apenas faço de conta que está tudo bem aqui, tá tudo bem, tá. Não, além de eu deixar para lá a ofensa, eu procuro ainda fazer o bem para aquela pessoa, tá me entendendo? Foi isso que José fez. Seus irmãos venderam, maltrataram, fizeram tudo de mal para ele, mas agora ele mostra que ama os seus irmãos e ainda abraça-os, dando cuidado a eles. Gente, não fica lá longe não, vem para pertinho de mim, vem para o Egito, aqui vocês vão ficar na melhor terra, vão ter gado para cuidar, vão ter terra para trabalhar, não vai faltar alimento para vocês. Olha o perdão na vida de José, que possamos aprender a perdoar, assim como o nosso irmão José. Conclusão, vamos terminar bem no final. Pedro vai chamar a nossa atenção: acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Guarde esse versículo, lição de casa para a gente meditar. Aqui o apóstolo Pedro está nos ensinando sobre sermos virtuosos, piedosos e bons. José, um homem virtuoso, um homem piedoso, temente a Deus, e bom, mesmo quando ele é maltratado. Isso é caráter. Vamos aprender um pouquinho mais com Jesus. Fiquem em pé todos em nome de Jesus Cristo.
Eu preciso aprender a perdoar, eu preciso aprender a amar, eu preciso viver como José de forma íntegra. Eu preciso aprender como José a me afastar da aparência do mal, e mesmo quando fizerem mal para mim, este mal não vai danificar meu coração, não vai apodrecer meu coração, porque o meu coração está cheio de Deus, está cheio do Espírito Santo, e o que eu quero é ser fiel a Deus, eu quero amar a Deus. Deus é quem fez promessas na minha vida, eu vou viver estas promessas. Deixe para lá o que fizeram, o que passou, o que aconteceu. Eu preciso somente guardar a minha fé, preciso ser fiel ao meu Deus, e eu sei que Ele está cuidando de mim. Senhor, meu Deus e meu Pai, nos ajuda a ser fiel aqui nesta noite. Nos ensina como José, meu Pai, a manter o caráter íntegro, independente de tudo, independente de todos, independente do que nos façam sofrer. Eu te peço hoje, Senhor, perdoa-nos, ó Pai, purifica-nos, ó Pai, nos ajuda a esperar a Tua promessa, a esperar o Teu tempo. O Senhor é fiel, o que o Senhor prometeu, o Senhor fará. Meu Deus, o Senhor guardará a nossa vida, eu creio. Sustenta este irmão, esta irmã, este jovem na Tua presença. Guarda, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Alguém para aceitar a Jesus como seu Salvador nesta noite? Alguém para reconciliar com Jesus nesta noite? Tem alguém? Se tiver, levante as mãos, eu quero orar pela sua vida. Não temos tanto tempo, as horas já foram-se embora. Alguém para aceitar a Cristo, alguém para reconciliar? Se tiver, vem aqui à frente, nós vamos orar pela tua vida. Todo mundo já é de Jesus, diga glória a Jesus. Então aplaude ao Senhor Jesus com alegria, palmas com glória a Deus. Bem alegre, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, meus irmãos, obrigado pela sua presença. Vão todos com Deus. Ouçam o programa Voz da Libertação na 100.9 FM. Vão todos com Deus.